Meu nome é Marco Lisboa, eu sou vice-presidente do INSPER, e é um prazer estar aqui com vocês para receber João Batista, e aí com tantos amigos para comentar esse novo livro. E é um prazer por várias razões, não apenas porque nós somos uma escola, logo quem está falando fica com o celular ligado, né? Não apenas porque nós somos uma escola, mas nós somos uma escola que valoriza a educação. Né? Talvez seja a única escola de economia e administração cuja diretora seja uma doutora em educação, que é a Carol, que vai estar aqui com a gente hoje. Né? E nós temos aqui, tem a criança aqui do lado, a gente tem um lugar de amamentação aqui na sala do lado, infelizmente. Vou falar da primeira infância aqui. Mas para ser rápido, e a gente também tem a preocupação na parte de pesquisa com temas aplicados. Né? Então, a gente tem um foco grande em pesquisa aplicada sobre educação no Brasil, na Hércio, temas aplicados em administração, em gestão. E educação pública no Brasil, eu acho que ela traz a necessidade de incorporar um debate mais recente. E essa tem sido a agenda de João durante muitos anos. A gente sabe bastante coisa sobre educação. É claro que tem muita coisa que a gente não sabe, Carol vai enfatizar isso depois, mas nós sabemos muita coisa sobre educação. A gente sabe muita coisa que funciona, que é relevante para a sala de aula, e que, infelizmente, no Brasil, a gente tem dificuldade de implantar, sobretudo no setor público. Essa é a agenda de João, é uma agenda meritória, é uma agenda relevante, e ela é uma agenda urgente. O Brasil, durante anos, infelizmente, educação não foi uma prioridade. E não foi a prioridade independente da ideologia. Educação não foi relevante para os economistas da direita e para os economistas da esquerda no Brasil durante muitas décadas. Ninguém achava que a educação era importante. Né? Eu fui aluno dessa geração, né? E tive isso lá nos anos 80, meu curso de economia, ouvindo que nós de educação, isso não é. Desenvolvimento não precisa disso. Felizmente, esse tempo, os dados e os fatos superaram essa visão ultrapassada. Mas o Brasil certamente perdeu muito tempo. Quer dizer, já nos anos 70, Langoni publicou 2 livros fundamentais mostrando a relevância da educação para explicar a desigualdade de renda no Brasil. E, infelizmente, a educação só passou a ser mais relevante a partir da Constituinte de 88. Avançamos bastante na extensão da educação, mas ainda tem uma agenda importante da qualidade da gestão da sala de aula. Conheci o João, é amigo velho recente. Né? A gente se conheceu há poucos meses num evento sobre educação, tudo bem, Thaís? Aqui na escola. Mas o João tem conduzido essa agenda, eu acompanho a carreira dele há muitos anos, debatendo o tema e publicando artigos e incentivando o debate. A gente vai ter como mediador Norman Gal, né, que é o diretor do Instituto Fernando Brodel, que é, enfim, parceiro nosso. Ele edita... Eu sou membro do Instituto, inclusive, sou membro do Conselho, e edita esse Brodel Papers, que é impressionante. Para quem não conhece, vale a pena. São artigos longos, num estilo mais New York, sobre temas relevantes. Tem um sobre petróleo fantástico, recente, há algum tempo. E são muito elucidativos. João Bosco Rabelo é jornalista e cobriu mais coisa do que a aparência de idade sugere. Né? Não vou nem, para não humilhar a gente aqui, como ele parece jovem. Thaís é jornalista, cuidava da página A3 da Folha, agora está na área de cotidiano. Né? E Jadir Pavão é formado em jornalismo e é editor de Educação e Tecnologia do portal Veja.com. Né? A Carol, como eu disse, é a nossa diretora de graduação aqui no INSPER. Bom, acho que já me estendi mais do que devia. Obrigado a participação de vocês. João, que bom
poder ter esse privilégio de ser o lugar do lançamento do seu livro. Norman, passo a palavra para você. Muito obrigado. Vamos ter, João vai falar, depois as pessoas, o painel vai falar 3 minutos cada um. João vai responder. Você precisa? Precisa? Ok. E assim vai o jogo. Eu gostaria muito, eu li, eu acho que sabemos muito sobre educação, sabemos muito dos defeitos, dos fracassos, mas não temos, nunca tem ouvido ou sabido de uma estratégia para a educação. Espero que podemos abordar esses temas hoje, pelo menos ter algumas reflexões. João? Bom, me pediram para falar em 10 minutos no máximo sobre o que está no livro, mas eu já vi que muita gente já tem o livro, então eu não preciso de falar sobre o que está no livro. Né? O que eu gostaria de julgar aqui para vocês, não é, que estão nesse painel, né, são algumas ideias que me parecem centrais para o debate da educação. Né? Quer dizer, a primeira delas é o nosso viés de política educacional. Quer dizer, nós começamos tardiamente, né, na década de 50 ou 60, pegando, né, na contramão de um processo de crescimento demográfico, de urbanização gigantesco, e adquirimos o vício de achar que política educacional é expandir. Expandir, 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 expandir. E até hoje continuamos nesse vício. A única tônica da política educacional brasileira em todos os governos é expandir. O primeiro item do Plano Nacional de Educação é expandir. E com isso a gente não conseguiu cuidar de outras coisas. Hoje nós temos na escola mais gente que tínhamos de população em 1960. Então isso aí é um vício da nossa maneira de olhar a educação. E nos anos mais recentes, o mundo e o Brasil trouxeram, né, para o debate, para a convivência social, umas novas formas de convivência, né, do modernismo, do pós-moderno sobretudo, que colocam em questão alguns valores centrais da ideia de escola. Então, a própria ideia de escola, como a ideia de cultura, não, ou como a ideia de culturas, como se fala hoje, ela é colocada em questão. E essas coisas, juntando uma com a outra, não, entregam, sobretudo as pessoas que dependem do ensino público, uma educação chamada democratizada, uma escola democratizada, só que ela não é escola. É algo que não leva a lugar nenhum. E aí nós temos todos os problemas de ineficiência, de inequidade que caracterizam a questão das escolas. O debate no Brasil é muito voltado para os problemas das escolas. Construir escola, cuidar do prédio, cuidar do professor. E nós não temos, né, um foro onde se discute a questão da educação, a questão da escola, dos conceitos, das instituições e dos valores que devem informar eventuais políticas educacionais. O único vetor, como eu disse, é a expansão, é o crescimento, é fazer mais para a educação. Então eu acho que esse é o grande engasgo, né, e ele é complicado, não é, pela falta de uma pressão social. Né? Se para as camadas mais pobres esse ingresso na escola, esse acesso à escola é um benefício, né? Quer dizer, qualquer pai de aluno de escola pública hoje sabe que o filho dele tem mais milhares do que ele teve. Então ele não tem por que reclamar do ponto de vista comparativo, sobretudo quando as outras coisas, da saúde, da segurança, da polícia, da justiça, são muito piores que a educação. Não é? E de outro lado, a classe média se acomoda, porque com 10 pontos a mais do Enem, ela entra na USP. E o empresariado, não sei por que razão, se omite, né? Como os economistas se omitiram na década de 80. Ele não está nem aí. Ele cuida do dele, cuida lá das coisas do CNI, arruma uma boquinha lá no Pronatec, fica feliz e deixa a água correr, como se educação não fosse uma questão importante. Então, esse me parece o engasgo da educação, não é? E ao longo dessa conversa, e depois no livro, talvez a gente, né, traga ao Norman aqui algumas maneiras de tentar começar a sair desse imbróglio. Bom, João Bosco, um pouquinho. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu estava comentando aqui com o professor João Araújo, que foi uma imprudência me convidarem a participar desse debate, porque eu não sou um especialista. E eu cometi a imprudência de aceitar.
Então eu quero participar aqui muito mais como um aprendiz, um perguntador, do que propriamente como um debatedor. Eu li algumas passagens do seu livro, não tive como ler inteiro. Me chamou muito a atenção o conceito de municipalização, que o senhor colocou no livro, que eu acho que a municipalização é uma saída para o país também em outras áreas, mas evidentemente que a educação se antecede todas. E essa questão também do acesso do cidadão de baixa renda à escola pública realmente é uma coisa que chegou, acho que passou de qualquer limite no Brasil, né? Eu acho que a grande dívida social que tenta se pagar com o regime de cotas não é essa. A dívida social do Brasil é no acesso à escola pública, à formação básica, que é o que vai dar isonomia de competitividade ao cidadão. O Brasil hoje, a gente percebe de fora, como leigo, assim, um foco muito grande no ensino superior e uma indiferença com o sucateamento da rede pública, porque não é só... ela alcança até a questão física do próprio estabelecimento escolar, das condições adversas dos professores e até dos riscos que se correm em escolas de periferias, como a gente tem visto aí, mesmo ali em Brasília, né, que é a capital da República. O entorno de Brasília é uma coisa chocante sobre esse aspecto, né? Então, eu acho que esse trabalho do professor João Batista, ele me chamou a atenção também, porque, de certa forma, ele propõe uma certa volta a um sistema em que os valores estavam à frente dos sistemas, vamos dizer assim, não é? Então, eu acho muito meritório isso, mas confesso que, quando eu olho para a questão da educação, eu acho que nós estamos tão atrasados nisso, e com tantos desafios a vencer, que eu me pergunto, e transfiro ao senhor a pergunta, de que maneira a gente pode imaginar a superação disso, em que prazo, contando aí que nós temos também, além dos segmentos que os senhores mencionaram, o empresariado, a indiferença deles tudo, nós temos sobretudo a indiferença do Congresso Nacional. Já encerrei. A pergunta é essa. Bom, boa noite a todos. Eu estava comentando com o João quão interessante é olhar um livro que ele consegue tocar em todas as grandes variáveis que influenciam hoje os principais resultados da educação. Acho que o nosso grande desafio com entender o problema da educação é saber separar variável dependente, variável independente, efeito de primeira ordem, efeito de segunda ordem. Isso é um enrosco, porque a gente precisa entender, até para tomar, né, as nossas soluções, o que a gente vai fazer primeiro. E como eu sou uma estudiosa da área de cognição, eu vou até contar uma historinha rápida, não vou passar dos 10 minutos. 3 minutos. 3 minutos. A minha tese foi justamente assim, como cada agente do sistema educacional vê o problema de evasão. E aí eu pedi para eles fazerem um mapa conceitual, um modelo mental do problema da educação. Pedi para superintendente, pedi para diretores e pedi para os professores. E o problema já começa daí, porque cada agente vê o problema de um jeito. Então, o superintendente olha o problema da evasão como uma grande questão de incentivo, alinhamento com o governo federal. Isso eu fiz nos Estados Unidos. E, curiosamente, não é tão diferente nas regiões carentes que eu estudei lá há 2 anos, acompanhando salas de aulas de escolas carentes. Os diretores, eles conseguem ter aquela justa medida entre o papel do indivíduo, o aluno, as famílias, os professores e também o sistema, modelo mental um pouco mais tangível, e os professores ficam com um modelo mental de ensino focado no indivíduo, no aluno e tal. Então, a minha pergunta é, desse grande mapa mental de variáveis, né, imaginando que o meu problema, a minha variável dependente, pode ser, não vou nem falar de aprendizado, que se a gente melhorasse repetência e retenção, já seria um bom começo.
Então, nesse grande modelo, em que eu tenho como variável dependente evasão, repetência, e depois essa miríade de variáveis que envolvem vários níveis, tanto no indivíduo quanto no sistema, como que a gente estabelece um início de um plano de ação? Até porque eu tenho a minha experiência de ter assistido salas de aulas em escolas carentes por 2 anos, lá sentadinha no banquinho, acompanhando o professor dando aula. E assim, inegável o papel que um professor tem, mesmo com pouco recurso, para fazer um aluno aprender. Ele é aquele que sabe qual que é o misconception que o aluno tem, que para a aula na hora certa, e às vezes não tem nenhuma tecnologia, a escola é simples, e o papel do diretor, que o livro fala muito bem, tem um grande impacto. Então, a pergunta é, como é que eu organizo essas variáveis num modelo inicial? Né? Quais as relações, as principais variáveis, os principais efeitos? E aí, se eu for dar esse livro para um diretor de escola, que a gente sabe que faz um grande diferença numa escola, o que ele faz na segunda-feira de manhã? Como que ele pode ter poder para isso? Já terminei. Terminei. Thaís? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. João, eu me chama a atenção um pouco da sua exposição sobre o que você chama de equívoco, que é a diluição de currículos, né, que o PISA, na sua visão, alguns anos atrás, tentou corrigir, em alguns países conseguiu, e, no entanto, a gente, como observadora, como jornalista, e longe de mim ser especialista, consigo observar que existe uma tendência forte no país de pessoas que defendem justamente a diluição de currículos, a interação entre disciplinas e uma abordagem, inclusive, das avaliações e do ensino mesmo nas escolas cada vez mais interdisciplinar. O PISA mesmo vem, talvez, mudando de rota nesse sentido, trazendo questões que lidam com problemas cotidianos, com o dia a dia dos alunos e aí interagindo as disciplinas. Queria saber como é que se você concorda com essa avaliação de que esse é um discurso que tem sido adotado, inclusive oficialmente, e se ele é mais uma manifestação do atraso do Brasil em relação ao seu sistema de ensino. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria fazer uma brevíssima introdução só a respeito do João. Eu conheço ele há algum tempo, já entrevistei, já conversamos muito, e assim, o que me chama mais atenção nele é a coragem de tratar alguns assuntos relativos à educação, que hoje, assim, minha impressão é que muitos especialistas tentam assim, fugir um pouco de algumas questões, porque... Enfim, como se a gente tivesse todo mundo numa torcida para a educação melhorar, então não vamos jogar o time para baixo. E eu acho que o João tem tido essa característica, essa coragem de tocar em algumas questões muito delicadas aí. Enfim, por isso é só uma introduçãozinha, um prazer. Eu queria fazer uma questão que sempre me chama muita atenção, e ela está no livro, então acho que valeria a pena você comentar. Que é a questão do professor, né? Você coloca ali no livro, enfim, você faz um diagnóstico de que assim, um grande número de professores não tem capacidade para oferecer um bom ensino, né, para as crianças. Só que assim, são 2 milhões, quase 2 milhões de professores no ensino básico, e assim, a gente vai ter que lidar com esses professores. Não dá para parar o bonde, né, pedir para todo mundo descer e carregar ele com 2 milhões de professores novos, bem treinados. Então, assim, eu queria saber um pouco como lidar com esses professores, que a gente, nos próximos anos, eles vão estar no sistema, os governos e municípios não podem demiti-los de uma vez. Como lidar, como trabalhar melhor com eles, né? Você até cita os sistemas estruturados, né? Enfim, eu acho que valeria a pena a gente... Porque é uma realidade com a qual a gente vai ter que lidar mesmo. Os professores estão aí, eles estão em sala de aula, estão trabalhando. E assim, de que forma a gente pode ajudá-los, né? Não, eu vou tentar. Vou começar pelo Jadir aqui. Quer dizer, eu acho que parte, né, do que ele chama de coragem é
poder, né, ter por trás de mim, do meu lado, junto comigo ao longo da vida, pessoas como vocês que estão aqui. Né? Quer dizer, eu não estou sozinho, não sou o único corajoso nisso aqui. Aqui tem, nessa sala mesmo, tem várias pessoas que estão conosco nessa caminhada há muito tempo. Não é um solitário andarilho por aí. Bom, tem muita pergunta, né? Eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma delas. Vou começar pela questão federativa, né? O município, a federação. A educação ser local sempre foi uma ideia interessante. Né? Historicamente foi interessante, em alguns países isso é mais importante do que outro. Mas do ponto de vista de gestão, não é, as questões que se colocam no sistema, é a questão da descentralização e autonomia. Não é, em que medida que o sistema federativo facilita ou dificulta mais a centralização e qual é a relação entre centralização e autonomia. E essas coisas não são ortogonais. Né? Você pode ter um sistema extremamente descentralizado e sem nenhuma autonomia. E você pode ter um sistema muito centralizado com enorme autonomia. Né? O maior exemplo disso, pelo menos no meu conhecimento, foi a Margaret Thatcher, na Inglaterra. Né? A Guilmar estava lá nessa época, me lembro muito bem disso, né? Em que ela, para poder superar o rigor, a rigidez dos sindicatos, ela comprou das leias das comunidades locais, né, o direito de se vincular diretamente ao governo central e, a troco disso, deu enorme autonomia à escola. Né? Então, esse é um exemplo de que essas coisas não são ortogonais, depende do modelo. Agora, no Brasil, você tem um problema que o nosso federalismo, em geral, é troncho e na educação é pior ainda, chamado, né, regime de colaboração. Não é? O Fundeb tentou consertar um pouco isso, o Fundeb e o Fundef, mas ainda é inadequado. Não é? E você tem um sistema que hoje todo mundo mexe com tudo. Não é? Quer dizer, o governo federal fala com o aluno, fala com o professor, fala com o diretor, passa por cima da secretaria, o governo estadual faz igual. Não é? Então você tem realmente, não é um federalismo, é um sistema de casa de mãe Joana. Os estados mais ricos, não é, São Paulo e Minas, são os que têm menos municipalização do ensino fundamental. Não é? Então é uma ideia, está na Lei de Diretrizes e Bases, não pegou, mas me parece que um ordenamento da educação necessita que essa municipalização seja levado a cabo, né, com mais clareza, apoiada em sistemas de financiamento, mas com uma ideia clara de escola, que a gente não tem. Não adianta centralizar ou descentralizar se a gente não sabe para que é a educação. E o Brasil não tem essa cultura de educação, essa cultura da escola. Não é? Questões como currículo, não é? são levadas assim, vamos discutir currículo, como é que é isso, como é que não é isso. Quer dizer, acho que o maior efeito colateral do PISA foi levar os países que estavam relaxando com o currículo a fortalecer os seus currículos. A Suíça levou um susto enorme, sobretudo a Suíça francófona, quando viu os resultados dela no PISA, porque eles se achavam o melhor do mundo quando não tinha avaliação. E aí foram ver e viram que eles estavam no descaminho. Então, se você observar o que tem acontecido nos países, não é, que tem melhores notas no PISA depois do PISA, é um fortalecimento de currículo. E currículo é disciplina, educação é disciplina. Não é? Quer dizer, quem achar que a ideia de escola não tem a ideia de disciplina, é porque não entendeu a ideia de escola. E é o que está acontecendo no Brasil. Não é? A ideia de ser disciplinar ou interdisciplinar, né, ou multidisciplinar, é o entendimento da questão da abstração. O jornalista estava me perguntando, ligou lá, como é que é esse negócio de educação financeira nas escolas? Não, eu perguntei, escuta, como é que é esse negócio de educação financeira? O que tem que saber? É juro simples, juro composto, o que é? Você que sabe essas coisas, ele vai aplicar isso a qualquer coisa, até a educação financeira. Não, então o que a escola tem que entender é o seguinte, eu tenho pouco tempo de escola, poucas horas letivas, não é? O que viaja mais ao longo da vida? O que vai durar mais de conhecimento? São coisas aplicadas ou coisas conceituais? Quer dizer, quanto mais robusto for o currículo, quanto mais conceito, quanto mais capacidade do aluno chegar ao abstrato mais rapidamente ela puder fazer, melhor ela será como escola. Não é? Então, essa questão é que tem que ser discutida com seriedade. Isso não é matéria de Assembleia Geral, não é matéria para ser discutida com qualquer um. É matéria para ser discutida por esses especialistas, apresentada à sociedade e explicada, para enfrentarmos, não é, o desafio de desenvolvimento, darmos a todas as crianças a condição de chegar ao máximo que ela pode chegar, nós temos que, dentro do tempo da economia da escola, fazer um currículo extremamente robusto. Não é? E, portanto, extremamente concentrado naquilo que é mais organizado, que se chama disciplinas. Não é? Qual é o problema da perda desse conceito? É que a autoridade da escola vinha do domínio do professor da disciplina. Quer dizer, quando a disciplina perde o valor, o professor perde o valor. E quando o professor perde o conhecimento da disciplina, aí que ele se desmoraliza.
Ou a escola vira autoritária, ou ela vira, entre aspas, democrática, em que qualquer um pode saber igual, tudo vale, tudo é do mesmo nível. Não é? Então é esse o descompasso e o desafio, não é, que a gente enfrenta na escola. Não, e aí vem a questão, mas como é que eu faço? Eu tenho 2 milhões de professores, a maioria dos quais é despreparado. Não, se eu tivesse a solução, não estaria aqui. Não é? Mas eu imagino que só tem um caminho, não é? Que é uma política de 2 tempos. Você tem que ter mecanismos de lidar com esses que estão aí, e que são um pouco conhecidos, não é? Que é um sistema mais estruturado, mais organizado, e criar uma nova carreira, criar um mecanismo para trazer gente nova, de um outro calibre, de um outro nível, e começar uma nova forma de escola. Não é? Quer dizer, jogar dinheiro bom e coisa ruim, misturar as duas coisas, eu acho que não vai dar certo. Não é? Como é que lida isso com o federalismo? Quer dizer, se você consegue articular um sistema federalista, né, em que o governo federal, né, ao invés de fazer 500 mil programas, faz um só, e estimula estados, né, a escolher 10, 20, 30 municípios para começarem coisas organizadas dentro de bases novas, você começa a gerar modelos de um novo tipo de escola, de um novo tipo de educação para o país. Né? E os outros você vai levando, não é, como Deus é servido. Quer dizer, a geração está perdida, não tem milagre, não tem como reformar, recapacitar esses professores para que sejam professores, não é, porque aqui entra na questão da Carolina, quer dizer, ser professor não é trivial, educar não é trivial. Não é? Nós temos os meios de educação, isso vai ajudar, mas se você não tiver uma pessoa ao lado daquela criança, que encanta aquela criança, que impacta aquela criança ou aquele jovem, ele não vai ser educado. Não é? E essa pessoa tem que ter isso que nenhum computador tem, eu acho que não terá em breve, que é a sensibilidade, a capacidade de adaptação, a capacidade de captar aquilo que aquela criança precisa ou pode dar naquele momento. É uma outra geração, uma nova geração, né, que precisamos de vários INSPERs no Brasil para formar, né, uma nova geração de professores. Eu estou falando de coisa que não existe? Não, estou falando de coisas que existem. No próprio Brasil você tem alguns professores, por exceção, em outros países, né, e você que morou fora sabe que existem modelos, né, de como fazer essas pessoas, de como atrair essas pessoas para o magistério. Né. Agora, não adianta falar o currículo, o professor. Né. No meu livro eu cito aí o caso do Perobão. Né, o Perobão era o campus da universidade, se não me engano, lá no Paraná, em alguma daquelas cidades lá. Fizeram um campus no lugar que tinha um campo de peroba, né? E tinha que fazer, naquela época não tinha negócio de ecologia, IBAMA, nada disso. Né? Então foram lá e destruíram. Mas vamos manter um aqui para lembrar. Né? E, obviamente, como não tinha microcultura, aquele perobão secou e morreu. Né? Não adianta botar o currículo, o professor, o financiamento. Ou você cria uma cultura de escola em que tem clareza na sociedade o que é escola, o que é educação, o que é currículo, o que é avaliação, o que é mérito, o que é qualidade, ou nenhuma dessas coisas isoladas vai florescer. Não é? Então, eu acho que o caminho para cuidar disso é começar a fazer isso aqui. Conversar, discutir, cada um de nós, nossos esforços, trazer essa questão para a sociedade, para perguntar, né, não qual é o problema das escolas, mas qual é a questão da escola. O que é uma escola, qual é a escola que o país precisa e quais são as culturas, as condições, as instituições que esse país precisa de ter. Não é? Apenas para finalizar, não é? Eu acho que nós temos o que de instituição? Nós temos um pouquinho de financiamento, né? Tem uma certa cultura de financiamento da educação, sobretudo depois do Fundeb, e nós temos um pouquinho de avaliação. Do resto das instituições do sistema educacional, não temos nenhuma. Está tudo por fazer. Posso fazer algum comentário? Você é dono do microfone. Não. Eu vou ser menos de 3 minutos. Eu passei uma boa parte deste ano, acabo de voltar do sertão do Ceará. E eu observei algumas coisas importantes. Primeiro, todo mundo xinga e desprecia o Ministério da Educação. Mas se no Ministério da Educação não haverá meninos indo para uma escola, eu passei muito tempo em Quixeramobim, onde nasceu Antônio Conselheiro, e tem meninos vendo da escola a 40 quilômetros
até 70 quilômetros todos os dias, por o fato que existe ônibus escolar pagado por o governo federal. Também, provavelmente não haverá merenda escolar decente se não havia esses aportes do governo federal. Muita gente não sabe de aproveitar dessas possibilidades. Alguns sim sabem. A gente ficamos rodando com os mesmos problemas, falando há décadas dos mesmos problemas. Tem coisas muito básicas que por exemplo, professores que não sabem ensinar a matéria que estão dando. Isso remete às faculdades de pedagogia. Quem na faculdade de pedagogia sabe ensinar para um professor de ensinar ciência, de ensinar matemática. Tem bem poucos deles. Então, eles se apoiam nos jargões da educação, de construtivismo e as coisas que a gente sabe. Eu acho que realmente esse é o impasse da educação, que não tem uma vez eu perguntei ao ministro, estava na televisão, inclusive, o ministro Haddad, se ele tem poder para fixar um exame nacional de professores, que ele havia anunciado fazer, para pautar o que sabe ou deve saber os professores entrando na profissão. E isso pautaria os currículos das faculdades de pedagogia. E ele não teve resposta. Então, esses são os problemas. Realmente, eu dizia no começo que o Brasil, sabemos as besteiras, as insuficientes, mas não temos uma estratégia. E isso me dá muita pena. Bom, vamos abrir a plateia para umas perguntas brevíssimas. José Pastore. Ô, João, é um prazer estar aqui, receber todo o seu conhecimento consolidado aqui num belo livro. Outro dia assisti uma palestra lá em Brasília, de um professor lá de Harvard, acho que é o Ronald Fraser, que ele disse que ele é na área da educação. Estão fazendo um experimento com 250 escolas para ver o que dá certo para melhorar a qualidade da educação. E ele separou lá, né? 50 escolas é um determinado tratamento, outras é um outro tratamento. O primeiro grupo recebeu os melhores professores, com mestrado, doutorado. Depois de 3, 4 anos, procuraram avaliar. Melhorou um pouco, mas não muito. A segunda escola recebeu um sistema de premiação no final do curso. 2, 3 mil dólares, 5 mil dólares até, para os professores que tiveram bom desempenho. Funcionou, mas muito pouco. Terceiro grupo, eles deram 5 mil dólares no início do curso. Está aqui. Se os alunos forem bem, você fica com eles. Se não for, você devolve no fim do ano. Deu um sucesso espetacular. O que você acha disso? Isso é bom para economista que gosta de caixa preta, né? O que tem entre receber o dinheiro e embolsá-lo, né? Olha, eu acho que a gente conhece um pouco mais de educação sobre isso. O Richard Murnane, que é o professor lá de Harvard, né, ele tem estudado muito essa questão dos sistemas de incentivo. Não é? E é um pouco aquela piada do português com a pulga, né? O português botou a pulga lá para pular, né? Pula, pulga, pulou. Né? Aí cortou uma perna, pula, pulga. Quando cortou a quarta, falou, pula, pulga, ela não pulava mais. Quer dizer, se não tem condição de pular, o sistema de incentivo não vai funcionar. Não é? Quer dizer, quando você dá um incentivo para a pessoa fazer aquilo que ela não consegue fazer, não adianta.
Né? Você dá incentivo para o professor. Não é para o aluno tirar nota melhor, não adianta nada. Dá incentivo para o aluno ler um livro, adianta porque ele vai ler o livro, e lendo o livro ele vai ter desempenho melhor. Né? Então, o que tem dentro da caixa preta, entre o incentivo e o que vai acontecer na escola é fundamental. Né? Essas coisas são bastante bem conhecidas. Certamente, o professor com mestrado ou doutorado é pior do que o professor sem ele. Isso é comprovado, né? Porque ele não tem alguns vícios e às vezes tem algumas virtudes. Né? Então, tem muitas coisas que a gente sabe e essas coisas são muito próximas ao que a nossa tia velha sabia. Né? Tem que estar organizado, tem que ter o currículo, tem que ter foco, tem que ter atenção, tem que fazer o dever, essas coisas. Né? Isso acontecendo, tem chance de aprender. Né? Agora, isso exige um clima escolar, que exige uma gestão da escola, que exige um sistema de financiamento. Quer dizer, não adianta ter só uma árvore lá no meio do deserto. Um conjunto de pequenas coisas. Né? E isso varia com a condição. Né? Um lugar gueto vai ser diferente do lugar de elite. Né? Um menino que chega bem nascido, diferente do menino que chega com problemas da mãe, adolescente grávida, etc. Então a escola tem que ter essa capacidade de chegar onde ele está. Não é? Quer dizer, nós temos tido, né, o Bill Gates gastou alguns bilhões de dólares procurando a pedra filosofal e desistiu. Né? Porque talvez a pergunta não é essa. Né? Agora, a resposta importante é que eu acho que é essa. Quer dizer, uma reforma educacional, uma mudança educacional só funciona se ela pode comprovar que houve melhoria da aprendizagem do aluno. Então, eu acho que isso vale para sistema de incentivo, para mudança de currículo, para a formação de professores. E nós temos hoje, né, em educação, eu acho, um conjunto de conhecimentos razoavelmente satisfatórios que nos permitiria fazer muito melhor do que a gente faz. Algumas coisas dependem da escola, muitas coisas dependem do que vem antes. Da primeira infância, do pré-natal, né, das condições, né, que a criança precisa ter para chegar no primeiro ano em igualdade de condições para ter sucesso. Sim, essas poltronas são do comitê, do Politburo chinês, que elas sentam deste jeito. Por favor. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, em relação ao federalismo. Quer dizer, eu acho que nós confundimos muito as coisas. Quer dizer, não é porque o MEC paga o ônibus que tem os meninos que vão para a escola. O MEC devia cuidar da formação de professores. No nosso federalismo, quem cuida do ensino superior é o MEC. Ele vai pagar um ônibus no município, mas ele não cuida dos cursos de educação em nível superior, que é a sua parte. Então, eu acho que nessa história do federalismo está na hora da gente cumprir o que está lá na emenda 53. Alguém tem que disciplinar o regime de colaboração e dizer o que, quem faz o quê. Né? Porque a nossa tendência é sempre achar que é o MEC. Não é necessariamente. Os grandes gestores de rede de ensino nesse país são os estados e municípios, queiramos ou não. Então, o que o MEC faz, em geral, tem cunho político. Ele quer ir para o município, isso em todos os partidos, o que ele quer fazer no município é para ir buscar voto depois. Não tem jeito. Então, o melhor é que o próprio gestor da rede faça. Né? Essa é uma questão. A outra é a respeito da questão do conhecimento. Quer dizer, a escola, Thaís, é o lugar do conhecimento, não necessariamente da disciplina. Se você achar que o melhor jeito de organizar o conhecimento é por disciplina, ótimo. Mas é o conhecimento. O mais importante não é se o professor é professor de física ou de química. Se está claro para ele o que é que o aluno tem que aprender. E se está claro para o aluno o que é que ele vai aprender para que alguém possa cobrar. Aí é que está o problema. A escola é o lugar do conhecimento. Nós estamos esquecendo disso. A gente acha que a escola é o lugar de construir novos sentidos, de aprender democracia, de falar de cultura, de capoeira, de rádio comunitária, do que for, menos de língua portuguesa, história, geografia, ciência, etc., que é o conhecimento. É o conhecimento que é importante, quer dizer, não necessariamente a divisão ou não divisão pela disciplina. Eu gostaria de que o João trabalhasse um pouco essa ideia, porque eu acho que não tem que ficar esse mal-entendido de que a disciplina é a solução em si mesma. O que é a solução é o conhecimento. E nós temos medo do conhecimento, porque nós não dominamos aquilo que o aluno tem que aprender. Então, a gente inventa muita coisa para passar o tempo. Bom, eu vou falar rapidamente. A página 32 a 38. Não, quer dizer, eu acho que é perfeita a colocação. Quer dizer, qual é a função da escola? Não é?
A função da escola é transmitir os conhecimentos adquiridos pela comunidade, né, pelos que vieram antes da gente, mas de uma forma que permita a pessoa usar aquele conhecimento para agir produtivamente na sociedade, mas também ser capaz de criticar e avançar esse conhecimento. Essa é a função da escola. Não é? Quer dizer, então, ela não é, né, aquela coisa do Paulo Freire bancária, de vai aqui e assimila o que eu te dei, não é isso. Né? Você tem que assimilar sim. Qual que é o problema da crise? É que o conhecimento está em questão. O conhecimento não vale nada, todo conhecimento é igual, toda cultura é igual. Então, isso foi colocado em questão. Esse é um aspecto. O outro aspecto é prático. Quer dizer, se for, né, consenso que sim, não, é importante o conhecimento, aí tem que definir qual conhecimento. Eu já falei antes, é aquele que viajar mais, aquele que, né, a gente vive aqui, ó. Fred está aí, né, 70, 80, 90, nós estamos chegando lá. Então é o conhecimento que vai nos levar mais longe. Né? Quer dizer, aquelas questões que nos levam mais. A língua, que é um instrumental fundamental, algumas coisas da matemática, capacidade de pensar logicamente, cientificamente, né? E de interpretar as coisas. Então, tudo que leva a esse conhecimento é importante. A arte é fundamental. A filosofia é fundamental. Não é? A língua estrangeira é fundamental. Quer dizer, tem vários tipos de conhecimento. Como é que a humanidade, né, tem organizado e impulsionado esse conhecimento? Através de critérios de divisão, né, do subcurso. Quer dizer, eu tenho uma ótica para estudar isso aqui, que são as disciplinas. Não é? Então, quer dizer, a interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, essas coisas, só vale para quem tem uma base. Não é? Então, se eu não tenho uma base disciplinar, eu não posso ser multi ou pluri. Não é? Quer dizer, a célula é uma só. Estudo química, estudo física, estudo bioquímica, etc. Mas eu tenho que ter um pé em alguma coisa para poder conversar com outro. Não é? Então, até a segunda ordem, não é, que eu saiba, né, nas escolas e mesmo nas faculdades, ainda não tem um substituto bom para a disciplina. Mas a questão central, você tem toda a razão, não é a disciplina, é a primazia do conhecimento. A outra característica do conhecimento é que ele está ligado à ideia de autoridade. Quer dizer, quem sabe mais tem mais autoridade sobre quem sabe menos. Quer dizer, a escola é hierárquica. Então, se eu não admito essa ideia, dificilmente eu vou conseguir construir uma escola. Não é? Vamos apelar aos jornalistas. Essa questão da disciplina, eu quero abordar por um outro ângulo também, que é a disciplina no sentido assim, a disciplina pessoal que é necessária para qualquer empreendimento na vida, estudo, enfim. Eu acho que se tornou um grande adversário hoje do ensino, pelo menos um desafio para a didática, é a questão de que a cultura hoje foi substituída pelo entretenimento. E a gente percebe uma desconcentração muito grande na rapaziada, nos meninos que estão aí começando a estudar, trazida por essa globalização da informação, pelas redes, não é? E eu percebo também uma dificuldade dos professores em vencer, em encontrar uma maneira ou de conciliar isso com o ensino, ou de fazer disso um fator positivo para a sala de aula. Até percebo que muitos professores jovens também estão envolvidos com essa falsa noção de conhecimento via muita informação, via rede, etc. Como é que o senhor vê isso, professor? Não, quer dizer, eu vou ser mais breve na resposta do que na pergunta. Quando a gente fala em disciplina como forma de acesso ao conhecimento, quer dizer, aí você tem o conteúdo e você tem a forma. Não é? Quer dizer, não tem maneira fácil de aprender. Não é? Se alguém está dizendo que tem, está mal informado. Não é? A outra mensagem importante é que conhecimento e informação tangencia de longe. Não é? Quer dizer, a questão do conhecimento é como lidar com a informação. Não é? E às vezes até menos informação ajuda mais do que muita informação.
Né? O que nós temos nessa crise do momento, não é? É que nós somos inundados por informação desprovida de elementos de conhecimento para lidar com ela. O professor não tem, o aluno não tem e a família não tem como ajudar. Não é? E como a escola perdeu a sua noção da sua razão de ser, ela está abdicando de fazer isso. Não é? Agora, na hora para ela fazer isso, ela vai ter que agregar essa outra dimensão que estava na primeira parte da sua pergunta, que é a disciplina pessoal. Não é? Atenção. Não é? Quer dizer, a criação hoje das crianças milita contra a atenção. Não é? Quer dizer, hoje os adultos médios não conseguem mais ler um livro de mais de 30 páginas. Não é? A pessoa no trabalho para escrever uma coisa de 2 páginas sua. Não é? Quer dizer, então nós estamos numa sociedade em que a concentração, que é um elemento básico para o conhecimento, está perdida. Isso não tem como dar certo. Não tem ciência que diz, olha, esse negócio vai dar certo. Não é? Então está começando lá de trás, né, das criancinhas com tablet, celular na mão, 1 ano de idade, a desconcentração, a desfocalização, que não vai ajudar na formação escolar, na formação disciplinar dessas crianças. Né? Nós estamos numa crise realmente, né, em que o macro milita contra esse micro da escola. Né? É grave. Até pegar o gancho que a Guiomar deixou sobre o poder hoje, né, nos municípios, nos estados. E a gente tem a tendência de achar que grandes lacunas provavelmente têm explicações causais muito grandes. E quando eu fui assistir aulas, né, em escolas assim, de guetos, carentes lá de Nova Jersey, eu fiquei realmente assombrada como as escolas que tinham desempenho bom, elas não tinham nenhum sistema de incentivo. Era o mais simples possível. Eram bons professores comprometidos com o aprendizado e um diretor comprometido com essas pessoas. Né? Não é que ele era assim um suprassumo da pedagogia, ele simplesmente fazia as reuniões mensais, semanais, acompanhava os professores, dava aquele tapinha nas costas, que bom trabalho, ouvia. Então, assim, chega a ser até perplexo, né? A gente olhar como coisas simples funcionam na educação. E aí fica a pergunta, quando a gente está olhando lá aquele capítulo do seu livro sobre o impacto dos municípios e dos estados, inclusive a grande maioria dos diretores eles são indicados politicamente, gestões curtas, pouco compromisso e tal. Fica uma dúvida de uma practitioner, né? O que poderia estar hoje na mão dos diretores, mesmo no sistema que a gente tem hoje, tem algo que poderia estar na mão dos diretores, ou que o governo poderia prover aos diretores, para que eles tivessem esse tipo de contato, porque, no fundo, é cobrança, é olhar a sala de aula, cobrar o professor, estar mais perto. Eu vi isso acontecer. Né? Não eram que os professores eram brilhantes nessas escolas, é que eles eram acompanhados, tinha discussões em grupos, então o que sabia um pouco mais de matemática ensinava aquele outro, quer dizer, se criou uma cultura, como você falou, de aprendizagem. E aí fica esse sentimento um pouco de, né, será que não tem o que fazer? Porque, dado toda a influência política, toda a questão estrutural do sistema, o que hoje poderia estar na mão dos diretores, tal qual o sistema está? Ou realmente a gente tem que repensar o sistema e colocar outros diretores na linha do que o Jadir falou de fazer o mesmo com o professor, né? Existem muitos conjuntos de evidência hoje do professor eficaz, a escola eficaz, o diretor eficaz. Né? Você conhece essa literatura bem. Não é? Então não tem segredo como é que é uma boa escola. Né? O Chico Soares fez um estudo recentemente no Brasil, né, mostrando que das 80 mil escolas urbanas, 700 e poucas têm um desempenho muito superior ao que seria esperado, dado o nível socioeconômico do aluno. Elas se classificam nessa, né, entidade chamada escolas eficazes. E quando você entra nessa literatura e nessas escolas, você vê isso, não tem nenhum segredo. É menino que estuda, que chega na hora, que está limpinho, que está com uniforme, que é dever de casa, que o professor está dando a aula que devia dar, que o diretor está presente. Não tem segredo. Qual que é o segredo? É fazer uma rede de ensino em que essas coisas funcionam como rede. Quer dizer, quando você olha os resultados do PISA e olha os países, não é? Você vê a diferença de dispersão dentro de escola e entre escola. Quer dizer, o que tem no Brasil é a dispersão brutal dentro de um mesmo município. Você não tem a escalabilidade, você não tem uma rede, você não tem um Espírito Santo, né, um espírito que está criando as redes. Né? Então a escola acaba tendo a cara do diretor e não a cara da escola. A escola tem que ter cara de escola, elas todas têm que ser assim,
na sua base. Não é? Então, esse é que é o desafio do Brasil. Não é? E que no meu Instituto Alfabeto, a gente tem um prêmio para o prefeito que conseguir, não é, manter o maior número de escolas acima do certo padrão. Não é? Hoje tem pouquíssimos municípios que conseguem isso na 5ª série. Sobral é um deles. Não é? Nenhum na 9ª série. Não é? Então, essa ideia de como é que cria isso, aí sim depende de política pública. Não é? Depende de um consenso, que não é só um diretor que faz, e de política pública para as quais nós não temos uma cultura. Não é? Nós não temos consenso sobre as questões básicas. Aí realmente não é fácil. João, eu queria que você explicasse uma frase que eu considero polêmica do seu livro, que diz o seguinte: não há qualquer relação entre PIB, nível de gastos com educação, salário de professores e desempenho escolar. Em outras passagens você também disse que a gente não precisa de mais financiamento e que eles são, na verdade, infinitos, né? A necessidade de mais recursos. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Bom, basta olhar os dados, né? Não precisa explicar nada. Quer dizer, você olha as correlações entre investimento e desempenho, não tem. Né? Tem país que gasta pouco, tem bom desempenho, país que gasta muito, tem mau desempenho. Né? Então, no agregado está aí. Agora, a questão no Brasil é o seguinte: nós gastamos muito e mal, e gastamos muito mal. Então, botar mais dinheiro nisso é jogar dinheiro fora. Quer dizer, quanto mais 1% do PIB colocarmos no sistema educacional como ele é, mais desperdício estamos fazendo. Quer dizer, se não consertarmos primeiro para colocar dinheiro depois, nós não vamos melhorar o sistema, porque a rede de vazamento é muito grande. Né? Deixa eu dar meu exemplo triste, mas favorito. Nós temos mais ou menos 1,5 milhão de turmas de alunos do pré até o final do ensino médio. E nós temos 3 milhões de contratos de salário de professor. Ou seja, nós temos 2 contratos para cada turma. Ou seja, se fôssemos eficientes, no mínimo o professor podia ganhar o dobro. Porque não dá para jogar mais dinheiro sem questionar um sistema desse. Hoje nós temos um sistema em que a conta de aposentadoria, que é mais ou menos 60 bilhões de reais, não sei que gosta dos grandes números aí, né, ela não tem cobertura na maioria dos lugares. Né? No ativo tem o Fundeb, no aposentado não tem, a maioria dos municípios não tem um fundo de pensão. E em 15 anos essas curvas vão se encontrar se não houver aumento de salário dos professores da ativa. E se esse aumento não passar para os aposentados. Ou seja, em breve estaremos gastando mais com aposentado do que ativa e não tem um fundo para cobrir isso. Então, como é? Já gasta, não é? Quer dizer, então, jogar mais dinheiro sem consertar essas coisas primeiro é jogar dinheiro fora, é aumentar o tamanho do buraco. É porque a minha pergunta, ela vem de algumas afirmações que a gente escuta por aí, de que a qualidade da educação depende, por exemplo, do tempo integral do ensino, e que para isso, então, precisam de mais escolas, porque as escolas hoje têm 3 turnos, elas não vão mais poder ter. Os professores que dão 3 turnos ou 2 turnos de aula, agora também não vão poder ter. Então, quer dizer, e também as turmas têm que ser pequenas, as pessoas também afirmam. Então, às vezes, a gente está gastando mal, mas a gente ainda não está... segundo essas pessoas, também gastando da maneira que deve ser gasta. E que isso vai depender mais dos recursos ainda. Pois é, mas olha aqui um exemplo. Ensino médio noturno. A produtividade do ensino médio noturno é próxima de 0. Um pouquinho diferente de 0. Não é? Quer dizer, se você pegasse o dinheiro que você gasta no ensino médio e colocasse esse pessoal, pagasse o salário que eles ganham de dia, botasse em tempo integral, ficar mais barato. Agora, vai falar para os professores isso. Quer dizer, então, o que adianta aumentar esse sistema? O dinheiro está aí, só que ele é mal gasto, ele é mal administrado, ele é mal gerenciado. Agora, tá bom, então já está a manchete. João, queria te perguntar uma coisa assim, um pouco fora dessa área de política educacional, mas que eu acho relevante também e que na minha cabeça ainda não está muito clara. Por exemplo, agora nas eleições, né, todas as pesquisas feitas por partidos, candidatos, por instituições de pesquisa mesmo, e até assim, a interação dos usuários de redes sociais, indicaram que as principais preocupações, sim, invariavelmente são 3 das pessoas. Saúde, segurança e educação. Ou seja, a educação sempre apareceu aí.
Agora, não parece muito isso que a gente vê, né, assim, de maneira geral, e eu acho que você toca, de alguma forma, nisso no livro, falando da dificuldade da maior parte dos pais de cobrar uma educação melhor, porque eles mesmos não tiveram, né? Agora, e sei também que tem alguns estudos que mostram que aquele negócio do pai ir na escola, pintar o muro da escola, né, até o exemplo que eu vi, também não tem grande resultado, né? Agora, o que me chama a atenção aí é essa diferença entre o que as pesquisas dizem que as pessoas se preocupam muito com a educação e o que a gente vê no dia a dia, né? Assim, a gente não costuma ver pai indo na escola em geral, né, na escola pública, reclamar por mais educação. Então, assim, isso eu gostaria de ouvir, assim, você falando. Por que tem esse buraco aí, né, entre o que as pesquisas dizem e a prática? E também, assim, os países que fizeram avanço em educação que rápido e forçaram esse avanço, essa participação dos pais foi fundamental? A gente precisa criar esse canal para que os pais cobrem e isso dá retorno, tem resultado? Me corrija aí se eu estiver errado, mas pelo menos a literatura que eu leio diz o seguinte: o DNA, a educação de casa, os primeiros anos de vida são fundamentais para o desempenho escolar. Né? A linguagem que a mãe usa em casa, ler com a criança, colocar no colo, né? Ensinar a criança a ser curiosa, a perguntar, não ter medo de desafiar, etc. Então, essas coisas que acontecem antes da escola e ao longo da vida são fundamentais. Onde parece que é importante, né, a relação dos pais com a escola. Idealmente, quando não há muito conflito entre o que o pai pensa da educação e a escola pensa. Quando ele pode escolher a escola, coloca lá, entrega, nós estamos de acordo, vamos em frente. Agora, não há nenhuma relação, nos estudos que eu leio, pelo menos, entre ir à reunião escolar, participar de PTA, essas coisas, né, de Associação de Pais e Mestres, e desempenho da criança. Quer dizer, a afinação ideológica é importante. Agora, onde é que o pai ajuda? Não dando colher de chá para a criança, não dizendo que ela é muito inteligente, que ela é bonitinha, que ela está gracinha, né? E exigindo o esforço dela. A boa mãe judia. Né? Quer dizer, você compensar o esforço, valorizar o esforço, exigir dentro do limite que ela possa, mas sempre puxar para frente. Isso ajuda, né, a criança. Criar as condições para que ela estude. E criar regras para que ela estude. E essas regras, às vezes, significa não usar a internet, não usar o computador, não bater no irmãozinho enquanto ele está estudando, etc. E dar o exemplo, né? Quer dizer, o pai que lê, a mãe que lê, o pai que conversa com as coisas da escola. O resto não parece que tem muita relação com o desempenho escolar. Agora, a questão macro. Né? Quer dizer, a população brasileira é muito bem sucedida na reivindicação pela quantidade de escola. Está todo mundo pedindo mais escola, todo mundo tendo mais escola. Né? Tem escola, tem pós-graduação, tem pré-natal, tem pós-natal, vai ter pós-mortem agora. Quer dizer, é tudo. Né? E está conseguindo, está aumentando. Já estão com 60 milhões, se bobear vai ter mais. Mais para tudo. Então, nesse sentido é bem, porque ela não calibra a qualidade. Não é? Agora, qualidade não tem, não oferece, não é demandado. Não é? Agora, onde tem o que pode mudar, né? Que o Norma fica cobrando. Quer dizer, eu acho que quem pode mudar? Nós aqui, né, tentando contribuir, o setor produtivo, porque tem que entender que para a economia isso é importante, quer dizer, os empresários têm que entender essa coisa e lutar por isso, e a imprensa, né? Não para inventar coisas, mas para repercutir aquelas parcelas da sociedade que têm uma reflexão para trazer. Né? Eu acho que a mídia e é por isso que vocês estão convidados aqui, né, é uma parte importante em aprofundar essa discussão. Né? Essa semana mesmo tivemos na mídia, né, uma pesquisa sobre essa questão da participação escolar. Quer dizer, uma pergunta mal feita para o Instituto de Pesquisa, mal respondida pelo Instituto de Pesquisa, maltratada pela imprensa, e fica por isso mesmo. Né? Então precisamos de jornalistas competentes como vocês aqui, né, para trazer essas questões e levar com mais profundidade, porque isso ajuda a educação. Boa noite. Meu nome é Alexandre César, sou jornalista do portal Professor News. Eu queria fazer uma pergunta, pegando o gancho no comentário do professor Marcos, sobre a educação nos anos 80, que já estava começando a ficar desfasada e tal. Então, nessa época, parece que os professores começaram a chegar para os alunos e dizer, olha, se você é forte em uma matéria, vai nela, esquece um pouco o resto. Isso criou-se assim, outras gerações, né, fazendo o Enem agora,
todo mundo comentando nos órgãos de imprensa, eu estudei mais aquele departamento que eu sou forte, esqueci o resto e tal. Quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, já tenho mais de 10 anos, foi justamente no ano que tirou-se a disciplina de estatística. Se ainda tivesse, eu estaria na faculdade até hoje. E também, recentemente, tiraram o latim do curso de Direito. Alguns juristas disseram, isso está tirando a nobreza do curso. E falando do outro lado, para os estudantes, já que aqui está cheio de professores, será que a grade curricular das escolas, principalmente dessa parte infantil, ensino médio, ensino fundamental, não é muito cheia de assunto que não vai ser necessário na faculdade? Olha, eu não sei se tem resposta para essa pergunta, não. Né? Mas por que a gente estuda a história da arte? Não é? Por que a gente estuda história? Não é? Quer dizer, quando a gente começa a ver para que serve, não é? Essa pergunta não casa muito com a ideia de conhecimento. O conhecimento não serve para nada. É por isso que ele é bom. Não é? Quer dizer, ele tem um valor em si mesmo. Não é? Se eu tenho dificuldade numa coisa ou outra, a questão da pedagogia não deve atrapalhar a questão central. Não é? A função da educação, a função da escola, não é? E Guilmar trouxe essa questão aqui muito centralmente, é de colocar o conhecimento no centro. Ele vale por si mesmo. Não serve para nada, um dia pode servir. Antigamente, se tu fazia matemática, não tinha emprego nenhum. Hoje, se tu fazia matemática, tem meio emprego. De repente, arrumaram utilidade para esse conhecimento. Não é? Quem sabe um dia vai arrumar para os poetas. Mas enquanto arrumar, deixa os poetas fazerem poesia e vamos ter poesia boa, porque essas coisas não servem para nada e isso é muito importante. Não é? Porque a vida tem muitas coisas, não é? Que, como o Pascal dizia, que a razão desconhece. Não é? Importante que o conhecimento seja valorizado por si mesmo nas suas várias dimensões. Agora, pegar a questão prática e aí você me dá gancho para falar do ensino médio. Claro que os nossos currículos são enciclopédicos, claro que os nossos currículos são sobrecarregados. Nas séries iniciais, bastante razoável, se fosse ensinado. Né? No ensino, nas séries finais do ensino médio, tem nada a ver, do ensino fundamental, tem nada a ver com as crianças que estão lá. Quer dizer, tem que ter uma reforma profunda de conteúdos, de formas. Mas o mais grave no Brasil, e eu acho que é o ponto de uma reforma, né? Se alguém fizesse essa pergunta, ninguém fez, né? Por onde começar, o que fazer? É o ensino médio. Quer dizer, este é o grande destruidor, exterminador do futuro do Brasil. Quer dizer, enquanto não houver uma reforma radical, né, de descentralização, de multiplicação dos currículos do ensino médio, e aí sim, né, para as pessoas fazerem as coisas que gostam, né, com alguma base de algumas coisas centrais, esse país não tem futuro. E ele condiciona, ele é o grande gargalo que condiciona para trás e condiciona para frente. Né? Você vê o espetáculo desse fim de semana, um país que tem 2 milhões de alunos terminando o ensino médio e 8 milhões e meio de pessoas fazendo o Enem, todo mundo achando graça, achando que é uma maravilha. E fala que o exame é para avaliar o ensino médio. Eu falei antes sobre o Brasil falta uma estratégia, no sentido que uma coisa que eu encontro no sertão do Ceará e na periferia de São Paulo, eu encontro jovens nas escolas públicas brilhantes, esforçados, com grande potencial. Eles merecem uma educação para realizar as necessidades da nação, da sociedade, precisam de uma educação melhor. Eu acho que a educação deve existir, e existe em Inglaterra, em França, nos Estados Unidos, em 2 níveis. Elevar, dar conhecimentos básicos para a massa da população e criar lideranças. E por noções vulgares e perturbadas da democracia no Brasil, não temos como temos em Nova York o Bronx High School of Science, que já produzia 8 prêmios Nobel, ou Boston Latin School, ou qualquer grande cidade americana tem escolas dedicadas para realizar as capacidades ou potencial de jovens que merecem isso.
E eu encontro, como você tem falado, João, eu encontro jovens até no sertão do Ceará que têm capacidade muito grande de concentração e de esforço. E são esses que nós estamos fazendo uma grande injustiça. E eu acho que temos que pensar em educação em dois níveis, para a população em geral e quem vai ser os lideranças e os inovadores em nossa sociedade. Podemos falar uns mais. Vocês têm alguns outros comentários? Não aproveitar para fazer. Acho que muito que a gente falou aqui não se aplica apenas à educação. Isso é uma característica do Brasil, como o Brasil tem escolhido ser. Né? O Brasil é um país que tem um Estado grande, muito maior do que os países parecidos têm atualmente, ou tiveram na época eram iguais ao Brasil. E o Estado grande que gasta muito para pouco resultado. Né? Isso vale para a educação, isso vale para várias áreas do Brasil. Né? O Brasil tem carga tributária de país rico, né? E tem resultados medíocres, para dizer o mínimo, para os recursos que gastam. Então tem uma agenda mais geral, e acho que a educação aqui é um caso particular dessa agenda mais geral, que é uma agenda da qualidade da política pública. Por que os nossos resultados são tão medíocres? Né? Não é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é a vitória do lobby, é a vitória do grupo de pressão, né? Que consegue arrancar cada vez mais recursos dos diversos lobbies, né? Que vão arrancando. O problema é dinheiro, o próprio professor, que é mal pago, que é mal remunerado, só não consegue explicar porque Sobral tem indicador de educação fundamental melhor que São Paulo. Gastou na metade. Né? Gastou na metade. E porque o resto do mundo gastando muito menos que o Brasil, quando era muito mais pobre que o Brasil, está muito melhor que o Brasil. Né? Então, eles têm uma dificuldade. Isso vale, de novo, para a educação, para toda a política pública. Por que a nossa política pública é tão incompetente? Né? Se a gente não enfrenta o debate mais duro, e eu acho que parte desse debate é a obscuridade dos dados, dos resultados que acontecem. A gente tem uma obscuridade da política pública dos resultados. A gente não sabe quão bom é o professor, a gente não sabe quanto tempo o professor passa na sala de aula, qual é o resultado das provas, o provão que tinha não tem mais, né? Virou uma prova que hoje mede muito pouco e muito mal. Né? Quer dizer, a falta de avaliação do resultado da política pública acaba permitindo que a política medíocre e competente fique refém dos grupos de interesse e não a serviço da sociedade. Né? A gente não sabe dos resultados dos créditos subsidiados do BNDES, das políticas dos bancos públicos, da política de educação. Onde sabe, ela tende a funcionar melhor. Né? Quer dizer, eu acho que uma agenda importante para o país hoje é essa agenda de dar, velha frase do Luiz Brandeis, né, o juiz da Suprema Corte americana, botar a luz do sol. A luz do sol é o melhor desinfetante. Né? Quer dizer, botar os dados. A gente tem que ter uma agenda no Brasil de abrir os dados. Saber o resultado do diretor da escola, do diretor do hospital, da política da cidade. E a gente tem visto que, na medida que os dados têm se tornado, nas áreas em que os dados têm se tornado disponíveis e que tem havido avaliação independente de resultado, e a educação tem sido uma delas, felizmente, né, em alguns casos, a própria política, a própria pressão tem levado a experiências locais bem-sucedidas. A gente viu como alguns estados avançaram recentemente, como o caso do Rio de Janeiro. Né? Teve um avanço notável nos últimos tempos. Tem estados do Centro-Oeste também com avanços importantes. Né? Os resultados são medíocres, mas são melhores do que eram. Né? Então, acho que trazer... acho que tem duas agendas muito importantes. Uma para a política pública em geral é abrir os dados, né? A sociedade ter acesso à avaliação dos resultados das diversas políticas públicas. Né? E aí eu acho que a democracia funciona. A segunda parte da agenda, e daí o privilégio de ter João aqui lançando o seu livro aqui na escola, é trazer o que você sabe lá fora. A gente precisa parar de tentar reinventar a roda, cair na solução do populismo fácil, achar que o mundo é reflexo da nossa vontade. Infelizmente, o mundo não é reflexo da nossa vontade. A gente poderia gostar que o mundo fosse diferente do que é, mas não. O que o João disse, educação é dura, educação é disciplina, é ter currículo organizado. A gente sabe que o não cognitivo é importante, né? E esse não cognitivo começa cedo, começa em casa, começa com os pais. E não é fazendo creche que vai resolver. Né? Porque a nossa saída é a saída fácil de jogar dinheiro barato, porque não é do bolso de quem distribui, para fazer política que dá manchete no jornal, mas não dá resultado. Como sair botando os creches. Creche ruim piora a vida das crianças.
para ter creche ruim, melhor fechar a creche. Né? E não a demagogia de ter creche. Então, eu acho que a gente tem muita evidência, tem muita informação. É claro que a educação é sempre um terreno que tem muita coisa a aprender, mas no nível que a gente está no Brasil, a gente está muito aquém do razoável. Né? E tem coisas básicas que têm que ser feitas. Então, acho que tem duas agendas. Uma, da transparência dos dados, de disponibilizar e permitir que a pressão e o debate transparente ajude a resolver. O segundo é trazer o que a gente sabe lá de fora. E essa acho que é a beleza e a importância do trabalho do João, dessa agenda que ele vem conduzindo há tanto tempo. E, João, você foi, enfim, você foi mais corajoso e comprou mais briga do que a maioria de nós, e é mérito seu. Mas trazer um pouco esse conhecimento básico para fazer um pouco o contraste com o discurso que é fácil, que é bacana, que interessa, só que, infelizmente, é ineficaz. Obrigado. Posso dar uma complementada? Está faltando muito conhecimento, já que ele puxou o gancho de conhecimento externo. Existe uma área chamada Learning Science, que é uma área que estuda os métodos e as práticas efetivas para aprendizado. E a gente hoje fica refém, e não é culpa da mídia, a mídia reproduz o que ela ouve nas escolas, que a gente vive hoje a moda de inovações em ensino. E isso da mídia, isso da Ibope, todo mundo quer colocar nas escolas, todo mundo quer dizer que tem. E se sabe muito pouco sobre a efetividade desses métodos, se sabe muito pouco, quando a gente sabe que tem super avançado em outros países, Estados Unidos, alguns países da Europa, que estudam de maneira estruturada e sistemática ensino, o que funciona e o que não funciona. E isso aqui não chega no Brasil. Então, realmente, é uma coisa que me preocupa. A gente vive hoje essa era dos modismos em inovações de ensino. E se a gente, às vezes, está fazendo a coisa errada, né? Quer dizer, se demoniza uma lousa e um giz, quando, às vezes, uma lousa e um giz é a maneira mais eficaz de fazer um aluno aprender uma equação de matemática. Então, eu queria somar o ponto do Marcos, que eu acho que tem muito conhecimento externo que precisaria estar invadido nas faculdades de educação, que não estão justamente pela ideologia, e que eu acho que tem uma contribuição a ser dada no país da gente criar uma escola de educação, escolas de educação, que tragam esse conhecimento e ensinem professores que existem métodos eficazes para determinados objetivos de aprendizagem. Então, isso realmente é algo que a gente carece, e, caso contrário, a gente vai continuar refém desses modismos pedagógicos que vão e vêm, e o impacto no aprendizado é nulo, quando não piora. João, boa noite. Ouvi o Marcos falar da questão de transparência, da necessidade de transparência dos dados. O João falou da questão que nós temos que, enfim, utilizar os meios como imprensa, como o setor produtivo. Penso que Firjan, Fiesp, deveriam, inclusive, ter, né, algum tipo de conhecimento para poderem exigir, poderem difundir entre os seus membros, que fazem parte direta do setor produtivo. Sem dúvida, mas quando eu ouço, por exemplo, Marcos, você falar da questão da transparência dos dados, nós temos, e não é só nesse governo, esse governo está aprofundando essa questão da não transparência, fala-se o que se quer. E o que nós temos é uma má utilização da política pública. O que nós temos é uma corrupção endêmica. Então, para melhorar toda essa situação, nós teríamos também que endereçar as questões da corrupção, que hoje permeia todos os estratos de governo. Então, eu acho que a população também tem que ser envolvida de alguma maneira, eu não sei como, mas eu gostaria de fazer essa observação. Acho que nós temos que utilizar mídia. A mídia, aliás, eu acho que é muito importante no sentido de dar mais visibilidade ao que está acontecendo. Porque quando se fala, não, estamos investindo muito em educação, né? E a nossa presidenta, ela fala de números muito bem, enfim, os ministros que já passaram, e não é só desse governo, obviamente dos outros também. Faço questão de enfatizar essa questão dos números, sem olhar para a qualidade. Então, a minha pergunta é, como é que nós podemos começar a criar um sistema paralelo, já que o oficial não faz essa aferição de qualidade? Então, como é que nós podemos criar um sistema paralelo de aferição de qualidade e dar depois alguma visibilidade aos dados, aos resultados que essa aferição paralela tiver? Quer dizer, como faremos isso?
Eu sempre fico constrangida para falar, porque eu sou assessora de imprensa do IAB, então eu sou aquela que deveria ficar apenas nos bastidores. Mas eu estou há 6 anos colhendo depoimento de professores, diretores, todas as pessoas envolvidas na rede de ensino, nos lugares que implementam os programas do IAB, e tem dois comentários do Jadir e da Thaís que o que eu ouço responde. Por exemplo, o que faz, se é para ter professores mais qualificados, como é que faz para substituir 2 milhões de professores ou 1.900.000 que não estão capacitados? Existem formas, quer dizer, o livro do João propõe uma forma de você lentamente criar filtros na entrada para pegar gente mais capacitada. Agora, é possível trabalhar com esses professores com o ensino estruturado, com acompanhamento. Outra coisa que eu li no livro do João e que faz muito sentido com o que eu ouço o Brasil é o país que mais gasta em capacitação em serviço. E é muito mais eficiente você fazer planejamento coletivo de aula, como ela estava contando que viu nos Estados Unidos, em que os professores compartilham experiências. Eu ouvi professor dizendo, eu dei aula durante 3 anos para esse aluno e não consegui alfabetizar. Em 6 meses, o mesmo professor, o mesmo aluno, ele está alfabetizado com todas as instruções, orientações e o material que ele recebeu nas mãos. Isso para falar de alfabetização, mas eu ouvi isso de inúmeros professores. Quer dizer, e professores que diziam, pô, eu percebi que eu não sabia a matéria que eu tinha que ensinar, eu aprendi muito nesse processo. Existem fórmulas de transição e o livro aponta algumas delas. Não é esvaziar o bonde ou o trem para começar de novo ou trocar a roda do carro em movimento. Você tem formas de fazer uma boa parte desses professores funcionarem a contento, enquanto você vai criando, o João fala no livro, formas de aposentadoria ou de sair da profissão de uma forma que respeite a dignidade do profissional, aqueles que não conseguirem se colocar à altura do nível de ensino que a gente precisa. E a outra coisa que a Thaís falou é essa oposição entre disciplinas e interdisciplinaridade. Que a gente se fala que o mundo é interdisciplinar, acho que não existe esta oposição. Outra coisa que eu ouço muito dos professores é que, do jeito que está estruturado o programa, as disciplinas conversam entre si. E se você tem uma substância de conhecimentos, de conceitos que você consegue transmitir para o aluno, nada impede, se o tempo permitir, que você desenvolva outros projetos onde eles façam aplicação prática daquilo. O que acontece é a inconsistência. Vamos respeitar o tempo do aluno, cada aluno tem o seu tempo, é normal demorar 3 ou 4 anos para se alfabetizar, vamos aprender juntos, o professor não tem nada para ensinar, vamos discutir em torno da inconsistência. Eu falo demais, né? Bom, era isso que eu queria dizer. Pois é, não, eu também não vou responder, não, porque senão a gente não vai tomar os aperitivos aí, não vou autografar nenhum livro. Não, só queria que a gente está aqui na casa de economistas, né, e tem vários deles aqui. Eu acho que pelo lado do incentivo tem muito que se pode fazer, né, para alavancar reformas de curto prazo. Quer dizer, eu acho que tanto no âmbito do governo federal, nos governos estaduais, ou mesmo no governo municipal, né, alguns sistemas de incentivo baseado em transparência de informação, né, e de arranjos, né, que levem as pessoas a serem mais produtivas, poderiam levar essas mesmas pessoas a ter resultado muito melhor, né, desde que se lhes dê condições, por exemplo, o ensino estruturado, o material, ou formatos mínimos para eles poderem melhorar um pouquinho o que tem. Agora, isso é remendo, né, isso são remendos da situação atual. Né, para o Brasil ingressar num outro patamar de educação, essas coisas têm que ser repensadas, né, a fundo, né, e os grandes desafios que o Brasil tem me sugerem que este é um bom momento para começar a tratar disso. Né, e um governo novo nos estados, um governo novo no plano federal, poderia muito bem, né, pegar alguma ideia, 1, 2 ou 3, né, e levar adiante. Agora, o fio condutor é a linha do financiamento. Como eu uso o financiamento
como um mecanismo para incentivar, levar os municípios, as escolas, os professores a ter um desempenho mais eficiente. Bom, o resto está no livro e tem, né, quer dizer, se vier um público desse, eu até vou animar a escrever outro livro daqui a 10 anos. Né? Muito obrigado a todo mundo que veio aqui e agora vamos em frente.